10 anos longe da família. O drama de uma brasileira que foi separada dos pais quando era pequena porque eles tinham hanseníase. Eu não lembro de um toque, carinho da minha mãe. E você ficar longe de sua mãe, nada nesse mundo paga. Você não lembrar de um afago, de um carinho. Um carinho só, bastava um abraço, só queria um abraço. E nem isso. Vítima da política de segregação no Brasil, ela processou o Estado e a União e ganhou indenização. Na corrida contra o tempo para engravidar depois dos 40 anos, mulheres buscam a fertilização in vitro. A fila para doação de óvulos é enorme. Muitas mulheres gostariam de também, ter essa doação. E ainda pelo fato de ser oriental, isso realmente quase impossível. Em São Paulo, uma mulher pediu autorização da Justiça para receber o óvulo da irmã e fazer a fertilização. O que aconteceu? Veja agora no Via Legal. Durante 80 anos, pacientes com hanseníase, doença conhecida como lepra, sofreram com a política de segregação no Brasil. Eles eram isolados da sociedade. No Rio de Janeiro, uma menina foi separada dos pais durante 10 anos porque eles tinham a doença. Eu não lembro de um toque, carinho da minha mãe. E você ficar longe de sua mãe, nada nesse mundo paga. Você não lembrar de um afago, de um carinho só, bastava um abraço, só queria um abraço. E nem isso. O desabafo é de uma mulher que ainda carrega os traumas de não ter lembranças de uma infância feliz. Aos 4 anos, Cleima foi uma das inúmeras crianças que, por ordem do governo federal, foram afastadas dos pais, portadores de hanseníase, conhecida na época como lepra. A doença ataca a pele e os nervos, pode causar deformidades, principalmente no rosto e em extremidades do corpo, como mãos e pés. E a transmissão acontece pelas vias respiratórias. Durante quase todo o século passado, as leis obrigavam os doentes a serem internados em leprosários, onde ficavam isolados sem qualquer contato com o mundo exterior. O destino da mãe de Cleima foi a colônia do Iguá, em Itaboraí, região metropolitana do Rio. Dos 6 aos 17 anos, ela não teve contato com a mãe e só escapou de ser mandada para um orfanato porque uma tia decidiu criá-la. Eu achava que eles não me queriam, Na realidade era essa. Porque eu vinha tentar ver. Aí sua tia, as pessoas conhecidas na época, Estava ali dentro, não deixava você entrar. Minha tia estava me protegendo, não queria que eu entrasse porque era a política sanitária da época, Você não podia ter contato, que era perigoso eu me contaminar. A política de segregação para os portadores de hanseníase só acabou em dezembro de 1986. 21 anos depois, foi aprovada uma lei que concedia às pessoas submetidas ao isolamento forçado uma pensão vitalícia no valor de um salário mínimo. Mas os filhos separados dos pais durante essa internação compulsória ficaram de fora do reparo histórico. Por isso, Cleima decidiu procurar a Defensoria Pública da União para entrar na Justiça com um pedido de indenização. Existe uma posição do Estado brasileiro de que esse direito já estaria prescrito, mas com base em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós conseguimos levar ao Judiciário a tese de que esse dano, por representar uma grave violação de direitos humanos, seria um dano imprescritível. A Justiça Federal condenou a União a pagar uma indenização para a Cleima. Para o juiz que julgou o caso, a lei que instituiu a internação compulsória era também discriminatória. O direito à convivência com a família é um direito fundamental. Então, o que aconteceu com essas pessoas é que houve um isolamento durante anos
por razões sanitárias, e isso, é claro, era feito para a preservação da saúde pública, para preservar a coletividade, mas você não pode aniquilar o sentido de família daquelas pessoas sem oferecer ao menos uma compensação. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase estima que existam 14 mil órfãos da doença, filhos que foram separados dos pais e nunca mais se reencontraram. Mais importante até com a indenização é a questão da gente guardar isso na memória para que não se repita, seja com qualquer outro problema de saúde pública. Hoje, o tratamento para a hanseníase é feito com poliquimioterapia e os resultados são bem mais rápidos. Essa pessoa vai começar o tratamento agora. Ela daqui a 15 dias, 30 dias, ela já não está mais eliminando o bacilo. Ela pode e deve conviver com a família naturalmente. Não precisa separar nada, nem toalha, nem copo, não pela hanseníase. Um avanço no tratamento, mas que não apaga da memória os anos de quem sofreu com o isolamento dos pais. Cleima espera que o preconceito com os portadores da hanseníase um dia acabe. E ele ainda está aí, né? Ele ainda está aí e está forte. Você pensa que não, mas está. E o mais triste de tudo, que quando é um preconceito de uma pessoa que não tem estudo nenhum, né? Que não tem noção, você ainda vira e fala assim, não, aquela pessoa não entende, não procura saber da doença, mas você vê pessoas inteligentes, médicos, tem muito preconceito aí. À medida que a idade aumenta, a fertilidade diminui. Para tentar ter um filho aos 43 anos, uma mulher pediu uma doação de óvulo da irmã, mas foi impedida pelo Conselho Federal de Medicina. Ela procurou a justiça e conseguiu o direito de receber o óvulo. Veja na reportagem de Letícia Lagoa. Pesquisas revelam uma realidade no país. Mais de 10 milhões de pessoas que ainda estão em idade reprodutiva têm dificuldades para engravidar. Nós fizemos uma conta, pelo censo de 2010, se nós tomarmos as pessoas entre 20 e 44 anos, mais ou menos o tempo da idade reprodutiva natural, a gente tem aí uns 70 milhões de pessoas. Conservadoramente, 15% destas pessoas elas vão precisar de algum tipo de tratamento, porque são inférteis. Então são aí 10, 12 milhões de pessoas no Brasil. É muito incidente. E maior a idade, menor a chance de ter um bebê. Não são raros casos de mulheres que adiam a maternidade em troca de mais estabilidade profissional ou à espera de um relacionamento estável. Aí pode ser tarde demais. Muitas vezes, ou a idade não permite mais que ela tenha óvulos, ou esses óvulos já não são de qualidade suficiente para se implantar, então nós recorremos à doação de óvulos. Doação de óvulos significa nós utilizarmos óvulos de uma doadora, que são inseminados no laboratório também com o espermatozoide do marido desta mulher, se faz o embrião e o embrião é devolvido para dentro do útero dessa mulher. Esta mulher de 44 anos, que prefere não se identificar, soube do próprio médico que teria que entrar na fila de doação de óvulos para engravidar do primeiro filho. A fila para doação de óvulos é enorme. Muitas mulheres gostariam de também, né, ter essa doação. E ainda pelo fato de ser oriental, isso realmente quase impossível. Então eu comentei isso com minha irmã, né, conversei com ela. E a partir de então ela falou, não, eu vou doar. Só que o médico já tinha me informado que teria que ser no anonimato. No Brasil, os médicos precisam seguir uma norma do Conselho Federal de Medicina, que estabelece que a doação de gametas seja anônima. Isso quer dizer que não é permitido conhecer a identidade dos pais biológicos da criança. Mas algumas características podem ser fornecidas pela clínica, como cor dos olhos, do cabelo, peso e altura do doador. O anonimato, o Conselho Federal de Medicina vê como uma proteção à criança que vai nascer, de saber quem os pais e os pais mais tarde cobrar dos pais que foram os que criaram a criança sem ser o que teve a exceção biológica. Então isso aí dá conflito. Por não aceitarem essa condição imposta pelo Conselho, muitos casais recorrem à justiça. Foi o que também fez a empresária.
A gente se conheceu 12 anos atrás e depois ele saiu de São Paulo e a gente se reencontrou agora. A gente gostaria muito de formar uma família. A gente começou a pesquisar e na internet viu que teve já um caso que deu certo e aí a gente falou, então vamos entrar no processo, né? Vamos ver se a gente consegue. Chegamos ao entendimento que havia aí uma contradição entre a resolução, a 21 de 2015, e a Constituição Federal, que em seu artigo 226, parágrafo 7, diz que é livre a escolha da Constituição familiar. Então, se é livre a escolha, por que eu estou impedida por uma resolução? O caso foi analisado na primeira instância de São Paulo por esta juíza federal. Foi proferido neste processo uma decisão, né, na qual autoriza as irmãs, né, no caso, a doadora conhecer a receptora, né, afasta essa restrição do Conselho Federal de Medicina, visando em especial, né, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, né, e também o direito, né, de formar essa entidade familiar, que lhe é garantida pela própria Constituição Federal. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo informou que vai recorrer da decisão, mas alegou que este caso de doação de gametas entre pessoas da mesma família pode ser revisto. No Brasil, já são 13 decisões judiciais favoráveis à quebra do anonimato. Baseado na cessão temporária de útero que tem entre mãe e filho e nas mudanças reais de família que tem hoje em dia, nós estamos pensando entre mandar encaminhar para o CFM uma possível alteração nessa resolução. Com a autorização da Justiça, a história de amor que uniu novamente o casal pode ganhar agora outro capítulo e com um final feliz. Eu fico assim muito feliz e nessa época que eu pesquisei eu vi quantas mulheres também passam por situações parecidas e muitas não desistem porque a gente vê que não tem esperança, né? Então, com esse processo que está dando êxito, assim, eu realmente fico muito, muito grata. Familiares dependentes de detentos em regime fechado ou semiaberto, que são segurados do INSS, têm direito a receber um benefício chamado auxílio reclusão. Mas e se o pai for preso quando a mãe estiver grávida? Esse bebê tem direito a receber o dinheiro? Essa dúvida levou uma mulher de Pernambuco aos tribunais e a justiça entendeu que o bebê, ainda no ventre, já era dependente do trabalhador preso. A espera de um filho gera muitas expectativas e, dependendo da situação, também pode trazer incertezas com relação ao futuro. Foi assim com Amanda. Ela descobriu que estava grávida e, no mesmo dia, recebeu uma notícia angustiante sobre o pai da criança. No dia que eu fui dizer a ele que eu estava grávida, ele foi preso. Aí quando eu contei tudinho, com uma hora depois, aí ligaram pra mim, disseram que ele tinha sido preso. Desesperada, Amanda procurou saber se tinha direito a algum benefício para pagar as despesas que teria com a gravidez e após o nascimento do menino. Eu fui na empresa onde ele trabalhava para saber se eu tinha direito a alguma coisa, se ele podia dar as contas, essas coisas tudinho. Aí o patrão dele mesmo disse que ele tinha direito ao auxílio reclusão. Ela procurou então o INSS, mas a notícia não agradou. Eles disseram que eu só tinha direito quando o menino nascesse com o registro. O auxílio reclusão é um benefício previsto na Constituição Federal para os dependentes dos segurados de baixa renda. A Lei de Benefícios da Previdência Social estabelece alguns critérios para ter direito ao auxílio reclusão. O segurado precisa estar preso em regime fechado ou semiaberto e não pode receber remuneração da empresa, auxílio-doença, nem aposentadoria, por exemplo. O valor do benefício é calculado pela média dos 80% das contribuições à Previdência Social. E o último salário recebido não pode ser superior a R$ 1.319,18. O auxílio reclusão é uma forma de garantir a sobrevivência da família do preso. Podem receber o benefício os filhos, cônjuge, pais e irmãos.
Mas para o INSS, o bebê, ainda dentro da barriga da mãe, não tem direito a esse dinheiro. Amanda não aceitou a resposta. Ela procurou a Defensoria Pública da União, que entrou com uma ação na Justiça Federal. O nascituro, ele precisava daquela verba, né? No caso, a família ali do nascituro, para garantir que ele viesse a nascer, né, e viesse a nascer com saúde, né, e tudo, com dignidade. Durante a tramitação do processo, o bebê nasceu. Por isso, a Defensoria Pública da União pediu ao INSS o pagamento do auxílio-reclusão desde o período da prisão do pai até a data do nascimento da criança. Não existe previsão legal para o pagamento do auxílio-reclusão à criança retroativamente à data da concepção. Então, somente a partir do nascimento é que passa a ser devido o pagamento do benefício para aquela criança que acabou de nascer. O caso foi julgado no Juizado Especial Federal em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A decisão foi favorável a Amanda. A juíza Daniela Zarzar entendeu que o bebê, ainda no ventre, já era um dependente do trabalhador preso e precisava receber o auxílio-reclusão para a garantia da sobrevivência dele. Um dinheiro que se recebe para a própria subsistência, para você pagar a sua casa, para você pagar o alimento que você vai consumir. Em síntese, é o que substitui o dinheiro que não entra daquela pessoa que está presa. O INSS recorreu da decisão, mas a sentença foi mantida pela Justiça Federal. A determinação inédita pode agora influenciar no julgamento de outras ações semelhantes. A decisão não vai ficar restrita à esfera penal. Por quê? Porque o debate ele vai incluir o que é que se entende como vida, né? Então, a decisão vai acarretar efeitos em todos os ramos do direito, né? Esse dinheiro me ajudou muito, muito mesmo. Eu não sei o que seria de mim sem ele. Trabalhadores que são obrigados a ficar em áreas de muito barulho para exercer a profissão têm direito à aposentadoria especial. Mas nem sempre o INSS concede o benefício. No sul do país, um homem que passou anos trabalhando em um local frio e com ruídos teve que procurar os tribunais para conseguir a aposentadoria especial. E conseguiu. Foi por curiosidade que Cal começou na profissão de diretor de imagem. Na época apareceu essa oportunidade, chamaram o meu chefe mesmo, chamou para conversar e me disse, tem uma vaga e eu já sei que tu já sabe operar áudio. Desde aquela época, já foram mais de 40 anos trabalhando em emissoras de TV. Além da experiência, acumulou também um problema: a perda de audição. As pessoas começam a conversar, às vezes tu... como é que é? Dá para repetir? Eu fico até com vergonha. Hoje em dia eu sei que meu problema de audição tá danadinho. Cal se aposentou em 2010 e procurou a justiça para ter direito à aposentadoria especial por causa da exposição a ruídos no trabalho. Após passar por 2 perícias, teve o pedido aceito. Dentre os agentes nocivos existe o ruído. O ruído, por longos períodos ele teve alterações. Então, inicialmente, até 97, eram 80 decibéis, o limite para considerar insalubre. Depois, passou a 90 decibéis e, mais recentemente, a partir de novembro de 2003, passou a ser 85 decibéis. E dentro deste nível de ruído, ele chegou a ter perda auditiva em atividades laborais anteriores. A aposentadoria especial é um benefício concedido pelo INSS a toda pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos à saúde, como calor ou ruído, de forma contínua e ininterrupta, e em níveis acima dos limites estabelecidos pela Lei 8.213 de 1991. O tempo de contribuição nesses casos pode variar de 15 a 25 anos. E não é raro encontrar quem precise recorrer à justiça para conseguir a aposentadoria especial. Na cidade de Capinzal, em Santa Catarina, um trabalhador que era técnico de produção e operador de empilhadeira numa indústria alimentícia teve esse benefício negado pelo INSS. A saída foi entrar com uma ação na justiça e deu certo. Tanto em primeira como em segunda instâncias, o pedido foi aceito. Com base na perícia, o juiz federal convocado para atuar no caso reconheceu o direito do trabalhador. Na verdade, são alguns períodos
de exposição ao agente nocivo ruído no período de 1980 a 1983 e exposição à temperatura excessivamente baixa, o frio, por exposição ao agente físico frio, né, de pouco mais de 4 graus centígrados num outro período, já de 1997 até 2008, já são 11 anos em câmaras frias de frigorífico. E nesse caso específico, nesse recurso, nós nos louvamos de um laudo pericial apresentado e reconhecido em juízo. E a poluição sonora, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, é o terceiro agente que mais causa doenças profissionais. Nós temos aqui um gráfico de uma exposição com 1 ano, não tem perda auditiva, com 2 anos começa a iniciar uma perda auditiva, aos 4 anos aqui e 5º ano uma perda auditiva característica de Pair. Por que no 5º ano? Porque a pessoa tem uma perda normal de 25 decibéis. Então, acima de 25 decibéis, somente após 5 a 6 anos de exposição que essa pessoa vai apresentar, num audiograma, uma perda auditiva. Aposentado dos estúdios de TV, Cal agora espera que o caso dele sirva de alerta a outros trabalhadores. Procure saber dos seus direitos. Se qualquer dúvida, procure um advogado. Procure um advogado. Foi o que eu fiz, deu certo. Leite de vaca. Há quem diga que ele é um alimento completo para o ser humano. Mas também há quem defenda que o produto está cheio de antibióticos e hormônios aplicados nas vacas e faz mal para a gente. Fora ainda os casos de adulteração. Donos de uma fábrica que vendia leite em pó fora das especificações do rótulo foram condenados. Os primeiros sintomas começaram cedo, assim que a pequena Tarsila passou a tomar leite de vaca. A Tarsila atualmente tem 4 anos, mais ou menos aos 2 anos de idade, quando fomos oferecer leite de vaca. Percebemos que ela tinha uma reação, que era uma distensão do abdômen, a famosa barriguinha inchada. E começamos a investigar, desde aquela época, se ela tinha alguma relação em relação à lactose, que poderia ser uma suspeita clínica forte. Ainda sem a confirmação de um diagnóstico sobre o problema da filha, Isabel foi orientada pelo médico a retirar da alimentação o leite e derivados dele. A suspeita é de intolerância à lactose. Por isso, a mãe recorreu a alimentos sem essa substância. Hoje, a oferta nos supermercados desse tipo de produto é bastante variada. Então, adquirir esse tipo de produto é bastante tranquilo. Apesar desse cuidado, Isabel tem uma preocupação constante. Será que é possível confiar no que diz o rótulo dos produtos que indicam não conter lactose? Eu percebo que na prática nem sempre funciona, que determinadas marcas de leite têm dado sim reação como se ela tivesse tomado um leite comum. Mas não deveria ser assim. As normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária definem como deve ser a rotulagem de cada produto, como, por exemplo, a Resolução 136 de 2017, que obriga o fabricante a informar no rótulo a presença de lactose nos alimentos. A Anvisa ela tem uma legislação muito clara sobre como que devem ser produzidos os rótulos, né? E o rótulo é a primeira imagem que o consumidor tem daquele alimento. Uma segurança para quem não pode consumir determinados produtos, como os intolerantes e alérgicos à lactose, glúten e açúcar, por exemplo. Apesar das normas estabelecidas pela Anvisa, uma empresa fabricante de leite em pó foi autuada por adulteração. O produto não estava de acordo com as especificações do rótulo, como índices de gorduras, proteínas e minerais. A irregularidade foi confirmada depois de uma análise laboratorial feita pelo Departamento de Produtos de Origem Animal, ligado ao Ministério da Agricultura. O caso foi parar nos tribunais. Em primeira instância, a Justiça Federal entendeu que as provas foram suficientes para condenar os sócios fabricantes da empresa por crime contra as relações de consumo,
de forma dolosa, ou seja, com a intenção de adulterar o produto. Mas eles não concordaram com a decisão e recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Para a terceira turma do TRF1, não foi possível provar que os sócios sabiam ou foram os responsáveis diretos pelo problema. Os magistrados condenaram os empresários pelo crime, mas na modalidade culposa, quando não há intenção ou participação, como explica esta advogada especialista em direito do consumidor. Nessa situação específica desse caso de adulteração ou irregularidade de leite em pó, o que o TRF julgou é que não era possível comprovar que os sócios daquela empresa tinham real conhecimento, ou seja, que eles atuaram diretamente naquela fraude ou naquela irregularidade do leite. Justamente por isso, houve a desclassificação do crime de doloso para culposo. O rigor da fiscalização pode representar para crianças que dependem exclusivamente do leite em fórmula a garantia de um desenvolvimento saudável. A criança precisa de macro e micronutrientes diferentes de acordo com a faixa etária dela. A criança pode não se desenvolver adequadamente, não ganhar peso adequadamente, não ter um bom desenvolvimento cerebral. E para quem tem alergia alimentar, a dica é ficar atento aos rótulos. A gente tem que lembrar que o alimento ele pode causar uma série de consequências. Por exemplo, desde a sua dificuldade da criança ir até o banheiro, ou num caso de uma alergia muito séria, um caso extremo, pode levar até a morte no caso de uma alergia não tratada adequadamente. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!